É engraçado que sempre que as pessoas descobrem que eu tripliquei a minha testosterona de forma natural, então que eu saí de 299 e fui para 953 de testosterona sem usar remédio, sem usar suplemento e muito menos sem usar anabolizante, a primeira coisa que acontece é que elas ficam espantadas com o tamanho do resultado. Mas mais do que só isso, elas ficam um tanto quanto curiosas para descobrir o que realmente mudou na minha vida depois que eu tripliquei a minha testosterona. E a primeira coisa que eu faço é devolver a pergunta para elas. O que elas acham que realmente muda quando o sujeito aumenta a testosterona? E cara, é tiro e queda. Elas falam que assim, testosterona subiu, automaticamente o cabelo caiu. E elas acham que realmente a minha falta de cabelo aqui ela é proveniente única e exclusivamente deste aumento de testosterona. E eu acho engraçado isso, porque isso denota, de fato, uma falta de conhecimento das pessoas sobre o que é o processo de queda de cabelo e também qual que é a relação que a testosterona exerce no corpo. E vamos lá, cara, quando a gente fala de queda de cabelo, bom, o primeiro componente que a gente tem que entender aqui é que ele é genético, principalmente. Sim, existe uma relação entre testosterona e queda de cabelo, por quê? Porque principalmente os folículos aqui de cima, eles são sensíveis ao DHT, que é uma redução da testosterona. Então, quanto mais DHT você tem, se você tem predisposição genética para queda de cabelo, mais o seu cabelo vai cair. Né? Só que isso faz com que muitas vezes um cara ele tenha medo, o cara caga de medo, o cara morre de medo disso aqui, e aí por isso ele deixe de propiciar para o corpo dele um ambiente hormonal otimizado para poder produzir o máximo de testosterona de forma natural, achando que porque ele vai manter a testo baixa, vai prevenir a queda de cabelo. Sendo que isso não acontece, cara. Por quê? Porque esse fator genético ele é muito grande. Então, mesmo no meu caso, mesmo com 299 de testosterona, meu cabelo caía pra caralho, cara. Meu cabelo caiu pra cacete, entendeu? Então, ter baixos níveis não faz com que você, principalmente dentro do âmbito natural, tá? Eu não tô falando aqui do cara que tá tomando bomba lá e tá com 3 mil, 5 mil de testosterona. Aí já é outra história. Aí a magnitude desse efeito é outro já. Tá? O cara tá com 10 vezes mais testosterona do que eu tava no primeiro momento. Aí já é outra coisa. Mas quando o cara, natural, né, ele consegue entregar para o corpo um ambiente otimizado para poder fazer essa produção da forma mais, enfim, da melhor forma possível, ele não deve se preocupar com isso, porque com o mesmo nível baixo vai cair o cabelo, entendeu? Seu cabelo vai cair, cara, não importa se você tem 200 ou se você tem 1000 de testosterona, e vai cair igual. E tem outras coisas que você tem que fazer para o cabelo não cair, entendeu? Mas manter testosterona baixa não deve ser uma delas. Até porque você perde todos os outros benefícios que você vai ter de uma testosterona naturalmente alta. Maravilha? Vamos lá, então quais são esses benefícios? O que realmente mudou, além do shape, tá? Porque eu ainda vou falar sobre shape nesse vídeo, mas vai ser lá pro final. Vai ser lá pro final, tá bom? Agora, eu quero falar pra você sobre outras coisas, que são principalmente, e cara, isso aqui foi o que eu mais senti diferença. A gente tá falando do quê? De mais energia, mais disposição, menos cansaço e uma sensação de alerta mais vigorosa. Então, sabe quando você tá meio cansadão, assim, meio arrastado do dia? Tá no final do dia, você tá meio cansado, meio arrastado? Pois então, cara, claro, eu também tinha essa sensação em um grau muito grande. Sabe quando você fica meio arrastadão, assim, caralho, cara, tem que fazer tal coisa. Aparece um pepino pra você resolver no final do dia, você tá meio jogadão já. Fala, puta que pariu, não é possível que eu tenha que resolver essa merda. E, cara, é incrível que essa sensação de alerta que eu comecei a sentir, ela vencia essa sensação de cansaço. Então, mesmo no final do dia, já fisicamente cansado mesmo, sentindo a posição de cansaço no corpo, aparecia um pepino pra resolver, uma coisa pra fazer, cara, eu ia lá e fazia. Eu ia lá, levantava e fazia. A vida ficou muito mais ativa. É claro, eu não tô falando aqui que você vai se sentir, por exemplo, 100% descansado o dia todo. Né? Assim como você, quando acorda, está descansado e aí você vai chegar no final do dia. Não, você vai estar cansado, mas você vai estar. É diferente, cara. Você vai estar com atitude para fazer o negócio. Esse cansaço não vai te impedir de fazer o negócio. Entendeu? É igual quando você toma, por exemplo, um café. Imagina quando você toma um café. Tá? É claro, mecanismos totalmente diferentes aqui, mas eu quero te passar a sensação. Imagina quando você toma um café. Tá? Você sente-se cansado ainda, você tá um pouco cansado, mas você tá com gás, você vai lá, levanta e faz as coisas, entende? Então, pra mim isso aqui foi, essa sensação de alerta de forma mais vigorosa, cara, foi, assim, a coisa mais gritante que mudou pra mim. Porque principalmente eu não esperava isso aqui, cara. Eu não esperava que isso fosse acontecer. Existe um pesquisador chamado Andrew Huberman, um dos neurocientistas mais pica do mundo aí. E ele tem uma definição para testosterona que eu achei inacreditável. Assim, quando eu ouvi isso aí, isso grudou na minha cabeça. Que a testosterona faz com que o esforço fique palatável, fique gostoso, né? Nas palavras dele, testosterone makes effort feels good. Então, a testosterona faz com que o esforço ele fique mais palatável, que você execute ele sem pestanejar muito, sem titubear muito.
E, porra, cara, quando isso aconteceu, eu senti mais essa energia a mais, cara, isso mudou muita coisa. Mudou muita coisa mesmo, tá. E eu vou te contar agora o que que eu fiz, de fato, para sair de 299 e ir pra 953, o que que eu fiz na época. Porque, assim, hoje eu tenho mapeado, porra, assim, inúmeros mecanismos pelo qual você pode aumentar seus níveis de testosterona de forma natural. Inclusive, é sobre isso que a gente fala dentro do testosterona blindado. Se você não conhece, eu tenho um treinamento chamado testosterona blindado, cujo foco é fazer com que homens alcancem um máximo de testosterona de forma 100% natural. Foi fazendo o que tá lá, inclusive, que eu saí de 299 e fui para 953, sem usar remédios, suplementei muito menos anabolizante. Se você quiser conhecer o testosterona blindado, é só clicar no primeiro link da descrição. Mas hoje, então, o testosterona blindado já está formatado, ele é fruto de anos de estudo e aplicação prática do método, mas quando eu comecei essa jornada para poder aumentar a testosterona, eu não, obviamente não sabia tudo que estava lá dentro, né? Não existia um testosterona blindada na época. Então, eu fui fazendo pequenas coisas, assim, mudanças pontuais, e fui percebendo essa melhora, é claro, não só percebendo a melhora de forma holística, assim, de forma subjetiva, mas também vendo os exames aumentando, enfim, exame após exame, né? E a primeira coisa que eu fiz, cara, foi o seguinte: sol, tá? Exposição ao sol. Por quê? A gente já sabe que níveis baixos de vitamina D fazem com que você tenha 25 a 30% menos testosterona do que você deveria ter. Então já está relacionado que homens que têm deficiência de vitamina D têm essa métrica menor. E aqui a ideia, cara, é que você se exponha de 10 a 20 minutos por dia, uma exposição estratégica, tá? Num horário correto. Então não por que pareça, cara, não é qualquer horário. Então, se você se expõe muito pela manhã, você vai ter um efeito positivo, mas não vai ser um efeito positivo na regulação de vitamina D. Você precisa se expor tanto pela manhã, mas também no horário mais ao meio-dia, para que você possa colher com índice maior de raios UVB a síntese de vitamina D no corpo. E aí precisa ser uma exposição estratégica, porque se você fica tempo de menos, você não dá esse estímulo. Se você fica tempo de mais, você se fode, porque você se queima, você fica ardido, você fica vermelho, o que a gente não quer também. Então tem que ser uma exposição a nível estratégico em geral, 10 a 20 minutos por dia, a depender da região que você mora, a depender da estação do ano, a depender do seu tom de pele, beleza? Então esse foi um dos primeiros elementos que eu implementei na minha rotina e que fizeram total diferença, cara, no frigir dos ovos, né, no final das contas. Na época eu nem sabia que fazia diferença. Porque na época eu me expunha ao sol. Por quê? Porque no meu treino, eu treinava, na época eu era atleta de atletismo, né, por mais que exista uma redundância aí, de corridas de velocidade. Então eu corria 100 metros, corria 200, corria 400, e eu precisava treinar. Na época eu fazia faculdade e trabalhava, né? Então imagina só, eu saía de casa às 7 horas da manhã, tinha que estar na faculdade, 7 da manhã, e chegava em casa 11 da noite depois do trabalho. Eu trabalhava de noite na época. Então, porra, imagina que merda, né? Eu não tinha horário pra treinar. Eu treinava onde? Na hora do almoço da faculdade. Então, mesmo sem saber, eu estava beneficiando aqui o meu corpo de forma indireta por conta do sol, né? E aí, falando sobre o treino, qual que foi a questão que eu fiz aqui? A gente tinha dentro do próprio atletismo, então, como era corrida de velocidade, sprints, tá? Isso aqui é um divisor de águas quando a gente pensa em corrida. Essa aqui é a melhor forma que você tem. Quando a gente pensa em exercício aeróbio, tá? Sprints são a melhor forma que você tem de, primeiro, construir um físico com muito mais força, muito mais funcionalidade, muito mais potência, mas mais do que só isso, tá? De realmente otimizar a sua produção de testosterona, principalmente quando relacionado com corridas mais longas. Então a gente sabe que corridas mais longas, corridas acima de 1 hora, por exemplo, elas tendem a ter uma queda, representar uma queda nos seus níveis de testosterona, enquanto os sprints, os intervalados, os hits, por assim dizer, eles aumentam, tá? E aí também, com relação ao treino de musculação, por exemplo, treino de força, eu tinha um volume otimizado de acordo com a fadiga. Então eu otimizava tanto o volume quanto a fadiga, para não treinar mais do que eu deveria, e que a imensa maioria das pessoas acabam fazendo. Então o cara vai pra academia, faz 20 séries num dia, 18 séries num dia, sem muita qualidade, porque o cara não sabe botar muita qualidade na parada, mas com intervalo curtinho de descanso, aí pra pegar melhor, porra, repetição lá no alto pra caramba. Isso faz com que ele perca a capacidade de produzir altos níveis de testosterona. Quando ele ajusta volume, quando ele ajusta a fadiga no treino dele, ele recupera esta capacidade. Tá? O próximo item aqui, e que me ajudou muito, foi o sono, tá? E, cara, modéstia à parte, eu nunca tive um sono muito ruim, assim. Nunca tive um sono ruim, pra ser sincero. Sempre tive um sono com uma boa qualidade, com uma boa quantidade. Mas eu precisei, principalmente, entender de higiene do sono. Por quê? Porque, lembra que eu falei? Eu saía de casa 7 da manhã, tinha que estar lá na faculdade 7 da manhã, então eu saía um pouco antes. E eu chegava em casa, aliás, eu saía do trabalho às 11 da noite. Então eu chegava em casa, que eu morava bem perto, chegava, sei lá, 11h30 em casa, nem isso. Mas igual, também, porra, vê que eu já não tinha tanto tempo pra dormir. Que até chegar em casa, aí, porra, vai comer alguma coisa, vai se preparar pra dormir ali, escovar os dentes, porra,
sei lá, tomar um banho, então já passou um tempo ali. Eu tive que encontrar estratégias para poder aumentar a minha qualidade de sono, tá? Então, se você não sabe, tá? Você tem um sistema de arquitetura de sono, quando você vai dormir, você passa por uma série de fases dentro do seu sono, que você tem que passar por tempos específicos ali, então sono profundo, sono REM, sono leve, você tem que transitar muito bem entre essas fases para que você tenha uma produção hormonal otimizada. E as pessoas, quando falam de sono, elas olham só para quantidade. Quantas horas tem que dormir? Tem que dormir 10, tem que dormir 8, 7, 5, quantas horas precisa? Só que olhar só para quantidade sem olhar para qualidade é um puta tiro no pé. Porque é totalmente diferente você dormir, que seja 8 horas, tá? Mas sem qualidade nenhuma. Por quê? Porque você não faz nenhuma higiene do sono, chega de noite, você tá vendo, se expõe à luz azul, você, de manhã você não se expõe à luz solar para poder regular ciclo circadiano, você toma cafeína de noite, você toma café de noite, enfim, você treina muito de noite, uma série de problemas que vão acontecendo e que vão prejudicando a qualidade. E aí, por mais que você durma 8 horas, muitas vezes você vai ter um sono de pior qualidade do que um cara que dormiu 6 horas, mas tá, porra, com a higiene do sono ali encaixadinha. Entendeu? E quando eu ajustei isso, cara, também, eu pude me dar o luxo de dormir menos horas, porque era o que eu tinha, era o que eu tinha na época, mas com uma qualidade muito maior, o que definitivamente ajudou, tá? Nesse processo para triplicar a minha testosterona. Mais do que só isso, vamos lá. O quarto elemento é com relação à alimentação. Então, e aqui é muito simples, cara, aqui é muito simples, tá? Porque, assim como os outros elementos, o fato de você não fazer da forma correta mais prejudica do que, pô, sei lá, alimentação, o cara tá esperando o alimento sagrado, o alimento pontual que você vai comer e vai explodir a sua testosterona. Essa porra não existe, cara. Eu queria que existisse. Você acha que eu não queria? Imagina só, cara, o quão bom seria se existisse essa porra. E eu pudesse revelar pra você o alimento secreto, mas não existe, cara. Não existe. Entendeu? O que existe é o seguinte: você comer uma quantidade de gordura razoável para que seu corpo tenha um ambiente hormonal propício para produzir todos os hormônios também. Então, principalmente hormônios derivados de colesterol, como é o caso da testosterona, do cortisol, do estradiol, de todos os outros que você precisa ter balanceado no seu corpo, quando você entrega níveis de gordura relativamente normais ali, que a gente está buscando de 1 a 1,2 grama de gordura por quilo de peso corporal, você não precisa também fazer uma cetogênica, comer só gordura, não, mantenha essa média. Inclusive, se você, por exemplo, comer muito pouco carboidrato, você também prejudica a própria produção de testosterona. Então tem que existir um certo balanço ali. Tá? Mas quando você regula isso aqui, você não faz com que o corpo tenha que canibalizar, por exemplo, a produção de um hormônio em detrimento do outro. Aí você consegue balancear. Quando junto com as outras coisas aqui, fica só alegria. Maravilha? O que nos leva ao próximo item da lista, que é um percentual de gordura adequado. Aqui a gente está falando do quê? De 15 a 20%. Não mais do que isso, tá? Não menos do que isso. Aliás, de 10 a 20%, tá? 10 a 20%. Concentrando em 15%, então, que era o que eu estava na época, 12, 15%. Então você não vai querer baixar muito disso, porque daí você também não entrega para o teu corpo um ambiente hormonal propício para uma boa produção de testosterona, assim como mais também não. Porque daí, além de produzir menos, quando você está com mais de 20%, além de produzir menos testosterona, você ainda converte mais testosterona em estradiol, através da aromatase, o que definitivamente a gente não vai querer. Então, mantenha-se entre 10 a 20%, que, cara, é sucesso. E foi na época que eu fiz, cara. O que eu fiz. Você vê que eu não preciso de tanta loucura aqui. É só você fazer, só você ter as ferramentas corretas. Você ajustar os elementos de forma certa. É claro, hoje, depois, com muito mais estudo, e com, cara, uma centena, aliás, milhares de alunos, temos mais de 2.000 alunos hoje no Testosterona Blindada, e com certeza com mais de centenas de alunos com feedbacks muito positivos e depoimentos que sempre aparecem para nós, a gente já sabe hoje que existe uma série de outras coisas que aumentam também. E, claro, não só focado no resultado da galera, mas sim em estudos e tudo mais. Porque também, hoje, cara, em pleno 2025, você ainda acreditar no cara que, eu fiz isso e funcionou comigo, porra, é loucura, entendeu? É loucura, principalmente quando a gente fala de resultado concreto. Né? Tô falando de aumentar a tua produção hormonal, né? Um negócio que é mensurável no exame de sangue. Então a gente precisa ter resultados concretos também, dentro da própria ciência mostrando isso pra gente. E que tem dentro da testosterona blindada. Beleza? Mas como eu te falei, a ideia é que existem outras coisas que você pode fazer também. Cara, aí a gente tá falando de controle de luminosidade, tanto no começo do dia quanto no final do dia, e que conversa muito bem com o higiene do sono, que conversa muito bem com o próprio sono, que conversa muito bem com a própria exposição solar. Você vê que tá tudo interligado, cara. Evitar disruptores endócrinos, e que estão muitas vezes, cara, na comida que você tá comendo, no plástico que você tá usando para embalar comida e tudo mais, você tá esquentando no micro-ondas, na roupa que você tá vestindo, no sabonete que você tá usando, nos desodorantes, nos cosméticos. Enfim, aí a lista é longa, cara. A lista é quilométrica, entendeu?
alimentos com herbicidas, pesticidas, inseticidas, cara, puta, aí fudeu, entendeu? Contaminação por metais pesados, e aí a lista é longa. Também evitar os disruptores endócrinos. Enfim, são elementos que você pode usar para poder complementar todo este processo, tá certo? E por que eu ia falar para você que no final eu ia falar sobre shape? Né? No final desse vídeo aqui eu ia conversar sobre o shape. Porque é o seguinte, por que tudo isso acontece? Por que a testosterona aumenta quando você regula essas coisas aqui? Na verdade, existe um que eu chamo de duplo efeito do aumento da própria testosterona. Por que é um duplo efeito? Porque é o seguinte, primeiro, tá? O próprio aumento da testosterona tem efeito na melhora, tanto na melhora da disposição, da energia, na diminuição do cansaço, dessa sensação de alerta maior, quanto na própria construção do físico. Ganho de mais massa muscular, de mais perda de gordura, tá? Mas mais do que só o aumento da própria testosterona, as coisas que você faz para aumentar a testosterona também tem efeito no resultado final. Por isso que é um duplo efeito. Porque, vamos lá, você faz uma série de coisas, essas coisas por si só aumentam o teu resultado final, te colocam com um shape muito melhor. Por quê? Porque se você dormir corretamente, comer corretamente, treinar corretamente, explorar só corretamente, e, é claro, manter o percentual de gordura ali entre 15% e 20%, você obviamente vai estar melhorando o teu shape também. Vai estar ficando mais forte, mais funcional, com mais energia, com mais uma cacetada de coisa. E aí, além disso, quando você faz essas coisas, a testosterona aumenta, que por si só também aumenta o resultado que você vai ter. Então, cara, é um efeito cascata positivo que nunca acaba. E aí, muitas vezes você ajustando alguma dessas coisas aqui, que está faltando para você hoje, você desbloqueia um resultado que você não tá tendo. E que você acha que, porra, sei lá, meu irmão, cara, não, tô fudido, tô, sei lá, não é para mim isso aqui é coisa que eu só vejo na televisão, só vejo na internet. Mas o que falta para você é um ajuste, às vezes, micro aqui, ou macro também, vamos ser sinceros, né? Não é como se todo mundo já soubesse das coisas todas aqui e faltasse só um ajustezinho. Às vezes o cara tá fazendo porra nenhuma disso aqui também. Né? Mas o bom é que quando você começa a fazer essas coisas, você tem esse duplo efeito. Que toda a tua condição melhora, tanto o shape quanto energia e tudo mais melhora. Por quê? Porque você tá fazendo o que tem que fazer para poder melhorar isso de primeiro grau, e também porque a sua própria testosterona aumenta ao fazer essas coisas. E aí, o efeito da testosterona, em cima até do que o Andrew Huberman falou, faz com que a gente tenha essa construção, cara, total. Entende? Então, por isso que eu gosto muito desse esse duplo efeito e que a gente enxerga, principalmente pensando no shape, pensando em mais energia, mais disposição, menos cansaço, né? E, cara, essa sensação de alerta aqui, isso aqui é do caralho, entendeu? Isso aqui é do caralho. Você tá pronto, cara, sempre. Só quem viveu isso aqui sabe. Só quem viveu isso aqui sabe. Beleza, meu querido? Então, se você gostou desse vídeo, tenho certeza que você vai gostar deste outro vídeo que eu deixei aqui logo na sequência, que vai conversar exatamente com este vídeo aqui de hoje. E você vai aprender o que mais você pode fazer para poder aumentar a sua testosterona também. E, além disso, te convido a conhecer o Testosterona Blindada, tá? E também me conta aqui embaixo, cara, nos comentários, se tem alguma coisa aqui que você não está fazendo ainda, que você vai começar a fazer hoje. Beleza? É isso aí. Tamo junto, meu querido, e até a próxima.